Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Tentando gravar aqui no meio do meu barulho habitual de obras e reformas no meu entorno. Acho que é um bom tema para a gente pegar um gancho aí para essa época de eclipses, né? Onde a gente está talvez fazendo reformas, né? Repensando, redirecionando. Lua nova agora, né? Quero falar nesse vídeo sobre a lua nova do dia 10 de junho, que acontece em Gêmeos. Uma lua nova com eclipse. E primeiro fazer uma ressalva de que eclipses não são o fim do mundo, eles são um momento do ano, eles acontecem a cada 6 meses, 5 meses e meio, 6 meses, em pares, né, em duplas, com intervalo de 15 dias. Então nós tivemos um eclipse no dia 26 de maio, um eclipse lunar de lua cheia, e estamos tendo agora um eclipse solar de lua nova. Não é o fim do mundo. Eu tenho recebido pessoas preocupadas com eclipse. A gente sobrevive a eclipse por muito tempo, né? Então a humanidade sempre está aí existente há milhões de anos. Então a gente não tem que trazer o tom do apocalipse, até porque a palavra apocalipse é muito mal empregada hoje, né? Ela tem um tom tem um significado que foi deturpado. A palavra original quer dizer revelação. E o eclipse, na verdade, é um momento para a gente fazer uma reflexão de direção de vida, porque eles acontecem quando a órbita da Lua faz uma intersecção com a eclíptica, né, com o movimento aparente do Sol, do ponto de vista do observador, que está sempre na Terra, somos nós. Então é um encontro importante entre Sol e Lua, que são os luminares dessas órbitas, né? Então eles só acontecem quando estão perto dos nodos, que são um representante de um ponto de direção, né? De onde a gente está vindo em termos de comportamentos que são muito arraigados em nós, uma zona de conforto para a gente revisar, versus uma missão, versus uma bússola, um norte, onde a gente quer chegar, que é o nó do norte, né? E eles caem sempre, por um ano e meio, sempre no mesmo eixo. Então, eles estão no eixo Gêmeo-Sagitário desde maio de 20 até dezembro de 21, com uma leve passagem já no eixo seguinte, que é Touro-Escorpião, que acontece em novembro. Então, primeiro de tudo, a gente olhar isso como uma oportunidade, não como preocupação extrema, né? A gente olhar dessa forma. Eu queria comentar um pouco o mapa dessa lua nova, que é sempre novas sementes, novos plantios em Gêmeos. Então nós temos uma lua nova e uma lua cheia normalmente por ano naquele signo, por ano, né? Então essa é a lua nova de Gêmeos, que vem com o bônus de ser um eclipse solar, né? Então agora o Sol é que será ocultado por alguns minutos, né? Então sempre que a gente tem um eclipse, e por que dessa simbologia trazer uma carga simbólica importante, é o ocultamento de um astro, né? Então a gente levar em conta que a clareza, que a consciência tem um apagar e um acender de volta, né? Que o eclipse traz para a gente um pouco de um chacoalho, um pouco de um marco para a gente repensar aquela área onde ele está acontecendo. Ele acontece a 19 graus e 47 minutos do signo de Gêmeos. Bastante legal para você que gosta, se você está aqui, você é um curioso, uma curiosa, saber onde cai no seu mapa. Tem vídeo aqui no canal explicando como tirar seu mapa de nascimento individual, de forma gratuita pela internet. E aí você consegue localizar a área de experiência que está sendo acionada por essas novas sementes, por esse novo início no signo de Gêmeos, que é o signo da comunicação, da troca, da fala, da articulação, do pensamento, das nossas narrativas. Então, acho especialmente importante a gente entender e a gente repensar narrativas. Aí a gente vai abrindo aqui a nossa reflexão, né? Claro, pegando o convite dos planetas. Nós temos o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, no seu movimento retrógrado, nesse período onde aparentemente, do ponto de vista da Terra, o astro, né, o planeta parece estar andando para trás, não está, é uma ilusão de ótica, mas o símbolo é o que nos interessa. Então ele fala de uma revisão, todos os planetas retrogradam, né? Então, apesar do Mercúrio carregar muito da fama, mas todos retrogradam, e o Mercúrio sendo pensamento, sendo
a fala, as narrativas, é uma oportunidade muito bacana da gente olhar para dentro, da gente repensar como a gente elabora o pensamento e o que a gente tem consumido em termos de pensamento, né, pessoal? Então, a vida acontece primeiro na nossa cabeça, a gente formula histórias, pensamentos, a voz que a gente mais escuta é a nossa. Então, em Gêmeos, essa questão da fala e do que a gente tem se contado, no que a gente tem acreditado, o que a gente tem consumido em termos de informação, acho super bacana a gente pensar. A tônica bem importante e marcante dessa lunação, né? Então agora não só é uma lua nova que marca o início de um período novo lunar de 28 dias, mas também é o início, dado que é um eclipse, ele costuma ter um desdobramento dos fatos que estão acontecendo agora por um tempo estendido. Então, se um ciclo lunar costuma durar em torno de 28 dias, a tônica desse mapa de lua nova costuma durar 28 dias, dado que é uma lua nova de eclipse, a gente pode dizer que os assuntos que estão acontecendo agora, eles podem se desdobrar por mais tempo do que esse um mês, há quem diga que possa chegar até o próximo eclipse, ter uma duração de uns 6 meses. E eu não estou aqui dizendo que são durações, temas ruins, são temas que estão desdobrando na nossa vida, que acabam tendo uma continuidade. Então pense, por isso que é legal saber a área de experiência que ele acontece, para você plantar essa semente de uma forma fluida, leve, a moda geminiana, signo mutável, né, que pede a nossa adaptabilidade. Aliás, nós temos no mapa da Lua Nova 5 planetas em signos mutáveis, a gente tem o Sol e a Lua, como sempre juntos numa Lua Nova, o próprio Mercúrio, Netuno e o Júpiter, que estão em signos mutáveis, convidando, fazendo o convite à adaptabilidade. Então, olhar um tema, olhar uma narrativa com um grau de flexibilidade. O que marca o mapa dessa lua nova é a presença, também muito marcante, de Netuno, num aspecto de tensão. Primeiro, sempre eu comento, né? O aspecto de tensão que a gente normalmente rechaça e tem muito problema com as tensões, eles são oportunidades. A tensão nada mais é do que uma energia concentrada. Aqui nós estamos falando de uma energia concentrada com um planeta que tem as suas particularidades. Todos os planetas têm o seu modo a sua narrativa, né? O seu jeito de passar uma mensagem. Netuno fundamentalmente busca a nossa elevação, busca o método netuniano é através da diluição. E a gente tem, dependendo do signo, especialmente signos de terra, ou signos muito do concreto, ou quem tem aspectos muito voltados ao concreto, tem dificuldade quando a gente fala, e a natureza humana tem dificuldade quando a gente fala de diluição, da gente perder as formas, né? Perder o formato para que a gente se torne algo mais elevado. Esse é o princípio ativo de Netuno. E muitas vezes ele faz isso quando a gente está nesse processo de diluir, né? É um processo incômodo e é um processo onde a gente está perdendo a forma. Por isso que Netuno é dado a confusão, ilusão, engano. Por quê? Essas fronteiras, o que a gente conhece como forma, está sendo diluído, né? Num ciclo como esse, com a participação de Netuno em tensão. Eu gosto sempre de me referir, quando eu estou falando com clientes, a Netuno como um processo, primeiro lúdico para a gente entender. Eu gosto de usar o exemplo quando a gente está fazendo ovo de Páscoa ou chocolate, que a gente tem que fazer um processo de derreter. A gente compra aquela barra de chocolate e a gente derrete aquela forma bruta inicial que a gente recebe uma barra de chocolate, principalmente aquelas para uso industrial e tal, para uso, né, desse tipo de coisa. E a gente tem que ralar. Nós colocamos em banho-maria, que é muito simbólico, o processo do banho-maria para os temas netunianos, porque envolve água, porque envolve a falta de fronteira. Então, aqueles diferentes formatos do chocolate ali, ou de qualquer coisa que você vá derreter, ele vai perdendo a forma, né? Vai perdendo aquela forma habitual. E a gente tem um problema com o Netuno porque a gente quer segurar a nossa forma, a gente quer segurar o nosso ego, o conhecido. Esse desconhecido é muito assustador. Então a gente precisa derreter esse chocolate para que a gente vá se formar numa outra forma, né? Colocar então numa forminha de coração, ou de flor, ou de ovo de Páscoa, seja lá qual for a forma nova que você esteja buscando se moldar, buscando estar.
Então esse processo, quando a gente está diluindo as fronteiras, ele pode ser incômodo, ele traz essa tônica do efeito neblina, o efeito não estou vendo direito. Então toda essa tônica netuniana está forte e a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um ocultamento do Sol, que é clareza, que é uma intuição, que é a nossa claridade. Então a gente tem esse desafio, né, em termos de clareza e buscar sempre então o lado harmônico de Netuno, que é a elevação, a empatia, a espiritualidade, né? Eu sempre falo aqui, quem acompanha sabe, da gente poder sair daquele lugar onde o avião passa por dentro das nuvens e fecha a nossa visibilidade, que é a confusão, o imbróglio, a mistura. E quando a gente eleva esse nível, fazendo um paralelo aqui, uma metáfora para a nossa elevação de consciência, a gente consegue enxergar com mais clareza, com mais facilidade. Então, vamos usar, né, essa mistura netuniana de uma forma harmônica, né, na medida do possível. E como nós estamos falando de uma tensão entre o regente da alunação, que é Mercúrio, que está em Gêmeos retrógrado, e já tem todo esse lado da gente desconfiar de um cenário dado de informação, né? Porque as informações estão sendo revistas, a presença de Netuno traz a potência muito grande de fake news, de informação incorreta. Então eu diria assim, no primeiro momento, muito cuidado com o que você passa para frente. Vamos olhar sempre, né, o que a gente recebe, se vale a pena divulgar, se expõe alguém. Então, o nível de confusão pode estar alto, o nível de mal entendido pode estar alto, esses movimentos que alteram a nossa percepção. Então, a nossa percepção vem com a névoa. Então, a gente precisa respirar, dar um tempo, né? Então, tem uma briga aí entre a informação precisa e correta e uma informação mais intuitiva, né? Então, nós estamos falando de Mercúrio em Gêmeos versus Netuno em Peixes. Peixes, ele não está preocupado com a informação em detalhe, né, com uma informação mental e intelectual. Ele está numa busca de uma informação sutil, de uma informação elevada, de uma informação lúdica, criativa. Então tem um jeito de comunicar que está num descompasso, portanto, muito dado a mal entendido, e a gente olhar com carinho, informação, assinaturas, fatos que nos chegam. Então tem essa tônica muito forte para a gente olhar com carinho. Nós temos no mapa da alunação também um aspecto ainda vigente no mapa, que é uma oposição entre Plutão e Marte, que já foi a data exata desses dois astros que representam o poder. A gente está vivendo uma polaridade muito grande e esse eclipse acontece poucos dias antes, 4 dias antes do segundo encontro em grau exato de Saturno e Urano em embate, que é o grande protagonista. Tem vídeo aqui no canal explicando em detalhe esse aspecto protagonista do ano de 21, onde o velho e o novo brigam, onde a gente quer um grito de liberdade muito preso e que é muito rebelde, ao mesmo tempo que a gente não tem condições ainda materiais, econômicas, estruturais para conseguir fazê-lo. Então é um ano onde a gente está tentando puxa daqui, puxa dali, tentando acertar e não tá fluindo ainda, né? Então nós tivemos o primeiro encontro 17 de fevereiro, agora é o segundo encontro em 14 de junho, com Saturno estando retrógrado. Então o momento da gente olhar essa estruturação, rever o que a gente chama de estrutura, dado que Saturno está retrógrado, e o último encontro dos dois, na fatídica noite de Natal, de 24 de dezembro, aí é Urano que vai estar retrógrado, né? Revendo esse nosso grito de liberdade. Então esse aspecto está no ar de 21. O mês de junho está pontuado por esses assuntos de Netuno, porque apesar da gente ter datas exatas, esses aspectos não são estanques, né? Tipo, olha, começa agora, nesse instante, e pum, algo acontece. Não é assim que funciona. A noite não vira noite de uma hora para outra, né? Vai anoitecendo, vai perdendo a claridade. É a mesma coisa com esses aspectos astrológicos. Eles vão se formando lentamente, né? E tem um pico da curva e depois vão se desfazendo. Então tem essa zona cinza,
onde a gente ainda está sob uma forte influência. Então, essa tônica do eclipse, poucos dias antes desse segundo encontro de embate, onde a gente tem uma polaridade forte, a gente tem trocas de poder importantes acontecendo e mais trocas acontecerão ao longo de 2021. A gente já tem algumas trocas reveladas, né? O primeiro-ministro de Israel saindo de posição em breve, Alemanha trocando líder em breve, Angela Merkel saindo em setembro, se não me engano. Então a gente tem um movimento aí de poder muito importante que está acontecendo ao longo de 21, com polaridades, não só no Brasil, né? As polaridades muito arraigadas e Plutão e Marte, os dois poderosos, regente e corregente de Escorpião, né? Que fala das profundidades, fala do oculto, do poder muito, o poder basal ali, né? A parte instintiva sendo mexida. A gente precisa tomar cuidado com a raiva, cuidado com como a gente está se fazendo expressar, né, nosso impulso, que é Marte, nossos instintos, para que não saia enviesado, né? Então, e fora essa névoa toda, né? Então, elevação, empatia, comunicação, revisão de narrativas, esse Marte e Plutão, como que a gente está lidando com a nossa raiva, lidando com o nosso ímpeto, lidando com os nossos instintos, né, com uma narrativa extremamente mental, mutável, que está o céu agora. Elemento ar forte por conta das posições de Gêmeos e Aquário no céu. Então vamos usar de ponto e contraponto, de olhar o ponto do outro, né, de buscar informação precisa, de não acreditar na primeira coisa que te falam, de reler um documento antes de assinar, especialmente Mercúrio estando tenso com Netuno. Você jurava que era uma coisa, era outra. Cuidado com golpes que estão aí a todo instante, né? Então, cuidado com essas mensagens de WhatsApp, cuidado com o que escreve, com o que fala, com o que verbaliza, né? Às vezes uma informação pequena fica grande, enfim, todo esse universo do mental. E aproveitar Gêmeos para a gente aprender, para a gente buscar informação que seja bacana para nós, para repensar o que a gente consome intelectualmente, né? Então, olhar para dentro, aproveitar Mercúrio retrógrado e olhar para dentro. A gente ouve muito essa questão do Mercúrio ser o portador dos desajustes tecnológicos, de fato a gente vê sites saindo do ar e tal. Isso é bacana a gente saber, mas para mim não é o cerne da questão. O cerne da questão na retrogradação de Mercúrio é a gente revisar pensamento. E nesse ano ele acontece, as retrogradações acontecem no elemento ar. Então houve a primeira vez, né, do Mercúrio retrógrado em Aquário no começo do ano, em Gêmeos agora, e vai se dar em Libra mais para o meio do segundo semestre. Então, vamos repensar pensamento, pessoal. Vamos repensar narrativas, o que você tem falado para você, espiritualizar, elevar, sair da zona de embate e ir para uma esfera mais elevada, que é a grande proposta de Netuno, ainda que eles nos cause o percalço da gente ter que topar essa diluição do ego, né? Netuno propõe uma diluição, e aqui a diluição é da nossa forma de pensar, da nossa forma de articular, da nossa troca intelectual. Bom, eu quero desejar para vocês uma ótima lua nova. É um momento da gente plantar sementes. Veja o que você pode plantar, veja a área que cai 19 graus de Gêmeos para você. Mentaliza, pensa, fica atento quem chega, a informação que chega, especialmente estando em Gêmeos. Temos aí, antes de me despedir, um bom aspecto entre Urano e Vênus, que é a parte afetiva, inclusive a parte econômica, em linha, né, tomando vantagem da liberdade de Urano, da autenticidade, né? Então, autenticidade, verdade nas relações, dando espaço de uma forma fluida e harmônica para os parceiros, parceiras, né, para que sejam eles mesmos, né, a autenticidade que Urano propõe para nós. Então, plante suas sementes, não vamos perder e desperdiçar nunca a lua nova, tá bom? Beijo grande, a gente se vê por aqui, aproveitem. Tchau!